Queridos, estamos estudando sobre o avivamento, uma necessidade urgente para a igreja dos nossos dias. Na aula de hoje vamos estudar sobre o avivamento ou o ministério avivado de Jesus. Então, o avivamento na vida de Jesus. Nós vamos aprender que tudo que Jesus fez enquanto encarnado foi por obra do Espírito, através da vida de Cristo. Jesus teve uma vida humana, totalmente humana. E nós vamos perceber na aula de hoje como esta vida humana de Jesus foi avivada pelo Espírito. E vamos, sobretudo, compreender que isto é uma lição para todos nós, um aprendizado para todos nós. Até porque, como homem, Jesus é o nosso modelo. Então, se nós buscarmos o avivamento, este exemplo de avivamento está também na vida de Cristo. Eu tenho certeza que na aula de hoje você vai aprender algumas coisas muito especiais em relação à cristologia e a ação do Espírito Santo na vida de Cristo. Seja muito bem-vindo, então, à nossa lição de número 4, do dia 22 de janeiro de 2023, primeiro trimestre desse nosso novo ano. O título da lição, o Ministério Avivado de Jesus. O texto áureo da nossa lição está em Lucas capítulo 14, e Lucas capítulo 4 e versículo 14. O versículo é o 14. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. O que é importante nós frisarmos aqui? Então, pela virtude do Espírito, pela unção do Espírito, pela ação do Espírito, pela essência do Espírito. Então, é importante deixarmos claro que tudo que Jesus fazia movido pelo Espírito. Verdade prática. O alcance espiritual da vida de um crente avivado revela a extraordinária atuação do Espírito Santo. O alcance espiritual da vida de um crente avivado. Ou seja, nenhum de nós podemos alcançar nada se não for por causa da ação do Espírito na nossa vida. O alcance espiritual que nós conseguimos revela, na verdade, a extraordinária ação do Espírito Santo em nós. Palavra-chave da nossa lição, Jesus, porque nós vamos estudar na aula de hoje sobre o avivamento no ministério de Jesus. A leitura bíblica em classe está em Lucas, capítulo 4, versículos 14 ao 22. Lucas 4, versos 14 ao 22. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia. A sua fama correu por todas as terras em derredor, e ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito. Isso aqui é Isaías capítulo 61. Claro que lá não estava registrado como capítulo, mas para nós é o capítulo 61 de Isaías. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca e diziam: não é este o filho de José?
Qual é o cenário da leitura bíblica em classe? Jesus estava em Nazaré, na sua terra natal, e foi à sinagoga, ao culto, e foi lhe dado, era uma forma de honrar, foi lhe dado naquele dia, então, a oportunidade para fazer a leitura. E ele pegou o rolo, o livro do profeta Isaías, e encontrou o lugar que estava escrito o que nós temos hoje escrito na nossa Bíblia, que é Isaías capítulo 61, e ele começou a ler. É claro que se você conferir isso, você vai perceber que ele não leu. Anunciar o ano aceitável do Senhor, ele parou aqui, ele não leu. E o dia da vingança do nosso Deus. Era comum aqueles que liam na sinagoga fazer uma explanação rápida do que foi lido. Jesus não fez isso, ele leu e se assentou. Quando ele se assenta, todos olham para ele. E então ele diz, hoje se cumpriu esta escritura. E a gente vai perceber, se você continuar a leitura do texto, que ele se maravilhava com as palavras que saíram da sua boca, mas alguns se indignaram também contra Cristo. O que nós queremos com esse texto? Mostrar que, no versículo 18, Jesus está demonstrando o que é ter uma vida verdadeiramente avivada. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu. Ter uma vida avivada é ter uma vida plena, repleta, é ter uma vida dominada pelo Espírito Santo e ser ungido por Deus para cumprir uma missão em relação ao seu reino. Vamos aos comentários da nossa lição. Na nossa introdução, o nosso comentarista diz o seguinte: além de um ministério avivado, a mensagem de Jesus era proclamada sob a autoridade do Espírito Santo. Uma coisa que é importante, eu já disse isso aqui, mas uma coisa que é importante nós frisarmos, e eu quero deixar isso claro aqui, ó, Jesus tinha um ministério avivado. O que mantém um ministério avivado? O que mantém um ministério avivado? O poder do Espírito. Um ministério avivado é avivado pelo poder do Espírito. Ninguém pode ter um ministério avivado por si mesmo. Nós vamos perceber aqui no primeiro ponto, sobre a pessoa do Espírito Santo na vida de Jesus, nós vamos perceber que tudo que Jesus fazia era movido pelo Espírito. Se queremos ter um ministério, não podemos ser avivados hoje e não ser mais avivados amanhã. Precisamos, aliás, eu penso que a melhor expressão é, não podemos estar avivados. Precisamos ser avivados. Ser. Por quê? Estar avivados é uma consequência momentânea. Momento. Ser avivados é uma situação essencial. Essencial. É a nossa essência. O problema é que o problema de muita gente hoje, no meio evangélico, é até estar avivado. Ah, eu estou avivado agora, mas daqui a pouco não estou avivado mais. O avivamento passa, se perde. A gente vai estudar isso aqui durante esse trimestre. Nós precisamos ser avivados. Como ser avivados? Sendo cheios do Espírito Santo. Porque só o Espírito, o avivamento, quando eu falo de um avivamento essencial, eu falo de essência, aquilo que está dentro de mim. Só o Espírito Santo pode gerar a essência do avivamento nas pessoas. Só o Espírito Santo. E é isso que nós vamos perceber através da vida de Jesus. Jesus tinha uma vida realmente movida pelo Espírito Santo, totalmente dependente do Espírito Santo.
Deixa eu dar uma limpadinha aqui assim, ó, para a gente ler aqui essa parte aqui do primeiro parágrafo. Então, o primeiro ponto da nossa lição, Jesus e a pessoa do Espírito Santo. Primeiro parágrafo, o Espírito Santo na vida de Jesus. Eu quero que você entenda algo aqui muito importante, porque esta compreensão cristológica é uma compreensão que vai nos ajudar também a viver a nossa humanidade cheios do Espírito Santo. Então vamos lá, o Espírito Santo na vida de Jesus, no seu nascimento. No nascimento, o anjo Gabriel apareceu a Maria e disse a ela que ela ficaria grávida e daria luz a um filho. Maria disse assim, como será isso? Isso é impossível, não tem condições. Eu nunca tive relacionamento sexual com um homem, não conheço varão. Como que eu vou ficar grávida? O anjo disse para ela, descerá sobre ti o Espírito Santo e ele vai gerar o filho no teu ventre. Ou seja, Jesus foi gerado pelo Espírito. Gerado. Jesus foi gerado pelo Espírito. O Espírito gerou Jesus no ventre de Maria. Não obstante ter gerado Jesus no ventre de Maria, então nós estamos percebendo que Jesus só teve condições de nascer porque ele foi gerado no ventre de Maria pelo Espírito. No batismo, eu sei que a maioria conhece a história, mas no batismo, João viu Jesus, Jesus veio a ele e ele diz, sou eu que preciso ser batizado por ti, vens tu a mim? Jesus disse, deixa, João, para que se cumpra a Escritura. João, é claro, antes disso ele disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora, quando Jesus foi batizado e saiu das águas, veio o Espírito sobre ele na forma corpórea de uma pomba e uma voz do céu que dizia, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ali nós temos uma figura da Trindade. Mas por que que o Espírito veio sobre Jesus no dia do batismo? Então, o Espírito capacitou Jesus. O Espírito capacitou Jesus para o ministério. Para o ministério. Agora, quando a gente lê, não está aqui na nossa lição, mas quando a gente lê Lucas capítulo 2, versículo 52, Lucas diz assim, e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Ou seja, o Espírito gerou em Jesus. Claro que Jesus é Deus, não deixou de ser Deus. O Espírito gerou em Jesus o fruto do bom caráter. Então perceba comigo essas três coisas. Primeiro, o Espírito gerou Jesus no ventre de Maria. O Espírito gerou em Jesus o fruto do bom caráter. E o Espírito aqui capacitou Jesus para o ministério. Eu acabei de falar agora há pouco que nós só podemos ser avivados. Não estar, mas ser avivados, porque ser fala de essência, se o Espírito Santo realmente estiver em nós. Porque é Ele quem gera, quem nutre essa nossa vida avivada. E em Jesus nós percebemos isso. Jesus foi gerado pelo Espírito no ventre de Maria. Lucas 2,52. O Espírito gerou em Jesus o fruto do bom caráter. E no batismo, o Espírito capacitou Jesus para a vida ministerial. Na tentação. Algumas coisas são importantes nós entendermos na tentação. Primeiro, o Espírito conduziu Jesus para ser tentado. Ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então, é importante entendermos isso, que Jesus foi conduzido. Perceba que, às vezes, as pessoas têm dificuldade de entender, mas peraí, é possível o Espírito conduzir a gente para o deserto? É.
É possível o Espírito conduzir a gente para o deserto para ser tentado pelo diabo? É. Mas todas as vezes que nós somos conduzidos ao deserto pelo Espírito, nós saímos vencedores. Tem deserto que a pessoa mesmo entra. Aliás, a maioria dos desertos que nós sofremos na vida, irmão, estou passando pelo deserto. É deserto que o sujeito entrou. Mas quando o Espírito nos conduz, tem um propósito, tem um porquê e tem uma vitória. Sempre. Então, na tentação, Jesus estava também sendo conduzido pelo Espírito. Jesus foi vencedor na tentação, usando a poderosa palavra de Deus. Porque o Espírito Santo nos dá condições de usar a palavra. É o Espírito Santo quem torna a palavra viva em nós. Então, a palavra, quando se torna uma arma em nós, é porque uma arma para combater o diabo, é porque o Espírito Santo é quem potencializa essa palavra na nossa vida. A Academia de Pregadores tem um recado para você. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores, que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar Assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar aos favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos, venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. Na nossa vida. Segundo parágrafo do primeiro ponto, o Espírito Santo no ministério de Jesus. O nosso comentarista diz que depois de voltar do monte da tentação no deserto da Judéia, Jesus iniciou o seu ministério. Por que eu fiz questão de grifar isso aqui, ó? Depois de voltar do monte da tentação. Jesus só inicia o seu ministério depois que ele volta do monte da tentação. Ou seja, depois que ele é experimentado, depois que ele
passa pela prova. E ele só conseguiu vencer a prova porque o Espírito estava com ele. Depois de voltar do monte da tentação, Jesus iniciou o seu ministério, né? E a leitura inicial, a leitura bíblica em classe, nos mostra que Jesus foi ungido pelo Espírito. Ele foi ungido pelo Espírito para evangelizar os pobres. Um ministério verdadeiro. Um ministério verdadeiro, ou um ministério só é verdadeiro. Verdadeiro ministério. Um ministério só é verdadeiro se passar por esses critérios aqui, ó. Primeiro, o ministério verdadeiro é o ministério que nós recebemos debaixo da unção do Espírito. E o ministério verdadeiro é um ministério que nós recebemos com um propósito, de evangelizar. Evangelizar os pobres. Não estou falando de pobres só financeiramente falando, não. Estou falando daqueles que são pobres porque precisam ouvir a palavra de Deus. Então, nós aprendemos aqui que o Espírito Santo estava ativo. O Espírito Santo era parte extremamente ativa no ministério de Jesus. O Espírito Santo era tão ativo no ministério de Jesus que Jesus disse assim: aqueles que fizerem as obras que eu faço, aqueles que crerem em mim, poderão fazer as obras que eu faço. E digo mais, as farão maiores ainda. E a gente às vezes fica se perguntando como que eu, um réis mortal, posso fazer obras maiores do que Jesus? Posso? Posso porque Jesus falou que pode. E posso porque tudo que nós fazemos movidos pelo Espírito. Movidos pelo Espírito. Assim como Cristo também fazia movido pelo Espírito. O mesmo Espírito que movia-se em Cristo e que o movimentava, é o mesmo Espírito que está em nós e que deve nos mover e nos movimentar. Segundo ponto, Jesus e a oração em seu ministério. Nós já tratamos aqui desde a primeira lição que é impossível ocorrer um avivamento sem oração. É impossível. Então vamos ver qual foi o papel da oração no ministério de Jesus. Primeiro parágrafo, o valor da oração. Então, Jesus nos ensinou a orar a oração do Pai Nosso. E a oração do Pai Nosso não cumpre uma orientação litúrgica. Ela revela o coroamento de um estilo de vida sem hipocrisia e exibicionismo religioso. Uma coisa que nós precisamos sempre entender é que o Pai é nosso. O Pai é nosso. Dessa forma, a pessoa avivada, então, dirige-se a Deus como Pai nosso. Não é o meu papaizinho, é o Pai nosso. Primeiro, nós precisamos entender o que é orar. Orar é falar com Deus. Oração não é um monólogo, eu não falo sozinho. Oração eu falo e ouço Deus falar comigo. Então, orar é isso. Outra coisa, eu já disse aqui esse trimestre e vou repetir, a oração não pode ser uma ferramenta de petição, ela tem que ser um mecanismo de comunhão. Na oração, nós aprendemos a falar com Deus e a desfrutar de comunhão com Ele. Aí aqui nós estamos vendo que a oração que nós fazemos é um Pai que é um Pai nosso. Outra coisa, a oração do Pai Nosso não cumpre uma mera orientação litúrgica. Não é isso? Nós não temos tempo de discorrer isso aqui, mas na oração do Pai Nosso nós temos princípios para que a nossa oração seja ouvida. Temos esses princípios. A oração do Pai Nosso revela um estilo de vida. O que é um estilo de vida? É quando a pessoa decide viver de uma forma que revela aquilo que ela é. Então, a oração do Pai Nosso nos ensina, nos revela um estilo de vida, sem hipocrisia ou exibicionismo religioso. É um estilo de vida de dependência. É um estilo de vida onde nós nos aproximamos do Pai através desta oração tão magnífica. Segundo parágrafo do segundo ponto, uma vida de oração. Jesus sempre orou. A gente sempre vai ver no ministério de Jesus
Jesus orando. E a gente pensa, ele é Deus, era Deus enquanto encarnado, não deixou de ser Deus. Porém, na condição humana, o nosso Senhor buscava comunhão com o Pai por meio da oração. Eu disse agora que a oração não pode ser uma ferramenta de petição, mas um mecanismo de comunhão. Ah, mas a Bíblia diz que nós temos que apresentar as nossas petições a Deus. Sim, na oração nós pedimos, nós intercedemos, na oração nós suplicamos. A oração, ela se compõe destas coisas. Mas tudo isso tem que ser voltado para a comunhão. A ideia aqui é que quando nós pedimos na oração, nós estamos pedindo a alguém com quem a gente desfruta de comunhão. Tem coisa melhor do que você pedir algo para alguém com quem você tem comunhão, tendo certeza que aquela pessoa realmente pode te atender? A oração não é uma ferramenta de petição, mas um instrumento de comunhão. Então, uma vida de oração é uma vida de comunhão. Precisamos orar. Precisamos orar, porque quanto mais comunhão com Deus nós tivermos, mais perto dele nós estaremos e mais condições para entender o seu propósito na nossa vida nós teremos. Terceiro ponto da nossa lição: uma vida na unção do Espírito Santo. O que é a unção? A unção é uma escolha para. Deus escolhe. Eu anotei isso aqui e já eu falo. A unção é uma escolha, uma separação. Então, ter uma vida na unção do Espírito é ter uma vida separada para o Espírito Santo, para a ação do Espírito. Primeiro ponto, a unção do Espírito na vida do obreiro. A unção do Espírito na vida do obreiro. O nosso comentarista nos propõe aqui que o obreiro do Senhor não deve negligenciar a oração, o jejum e o estudo devocional da palavra de Deus. Porque estas coisas promovem essas atitudes de piedade. Eu citei aqui no trimestre passado e vou repetir aqui agora um livro do Dom Richardson. Dom Richardson, Celebração da Disciplina. Eu lembro, eu pensei que agora, porque no mês passado eu falei Richard Foster. Aí o Gustavo tá lendo ali, rindo ali, porque na hora o Gustavo deu um sinal para mim, e ele me corrigiu, e depois na hora não, né? Ele me falou depois, e na próxima aula eu corrigi. O livro não é de Dom Richard, de Richard Foster. Ah, não, aí o Gustavo tá me corrigindo de novo aqui, gente. O livro é de Richard Foster, e não Dom Richardson. Dom Richardson é o fator Melquisedeque, né, Gustavo? Dom Richard, o fator Melquisedeque, que eu citei lá. Então, Celebração da Disciplina, de Richard Foster. É isso, Gustavo? Então, pronto. Celebração da... Tá vendo? O Gustavo não é só o técnico aqui, gente. Ele ajuda a gente também. Aí ele puxa lá, ele tá puxando lá na internet para confirmar. É isso aí, ó. É de Richard Foster, Celebração da Disciplina. E uma das disciplinas essenciais à vida cristã, para que nós tenhamos uma vida avivada, é a oração e o jejum. Então vamos lá. O que é a unção? Unção é condição para fazer em nome de. Deixa eu escrever assim, ó. Unção é condição. Vamos ver se você vai entender, né? Minha letra. Condição para fazer em nome de. Quando um rei separava lá alguém, um profeta, ou Deus separava um profeta, ele derramava uma unção sobre o profeta. Esta unção estava capacitando o profeta para fazer em nome de Deus. Então, o que é unção? É a condição para fazer em nome de. Quando nós somos ungidos por Deus, Deus está nos dando condições para fazer em nome dele. Jesus tinha uma vida na unção do Espírito. Ele tinha condições para fazer em nome de Deus. E nós precisamos também de ter essa condição. Segundo parágrafo. A unção do Espírito
na vida do crente. O nosso comentarista deixa claro para nós que, mais precisamente, Deus chamou cada crente a comunicar o evangelho em todos os lugares em que seus pés tocarem. Porque, como crentes, todos nós precisamos da unção do Espírito na nossa vida. Porque onde nós estivermos, nós precisamos estar debaixo da unção de Deus para realmente cumprir o nosso chamado no reino. Eu fiz questão de escrever aqui que o que era um missionário na igreja primitiva? Todo crente era um missionário. Onde chegava um crente na igreja primitiva, chegava um missionário. E eles viviam debaixo da unção de Deus. Hoje a gente precisa gerar consciência missionária na igreja. Olha que disparate. Eu falar assim, eu sou crente, sou cristão, salvo em Jesus, mas eu não tenho consciência missionária. A pessoa não é crente, a pessoa não é cristã. Aquele que não tem consciência missionária é porque não é crente de verdade. Então o missionário é aquele que tem, o crente verdadeiro é aquele que tem consciência missionária e anda debaixo da ação do Espírito. Então, como crentes, todos nós precisamos estar debaixo do domínio do Espírito, da égide do Espírito. Nós precisamos orar dizendo, Deus, derrame a tua unção sobre a minha vida. Derrame a tua graça sobre a minha vida, para que eu possa prevalecer, para que eu possa continuar, para que eu possa cumprir a tua vontade na minha vida. Queridos, chegamos ao final da nossa quarta lição. Deixa eu falar aqui mais perto de você, para você compreender o que eu quero fechar nessa nossa quarta lição. Chegamos ao final dessa nossa quarta lição, onde tratamos aqui sobre o ministério avivado de Jesus. Nós aprendemos com o ministério avivado de Jesus que é impossível ter um ministério avivado se não formos gerados pelo Espírito. Se o Espírito não gerar em nós o fruto do bom caráter e se não formos capacitados pelo Espírito. Isso revela, isso nos ensina qual era a ação do Espírito sobre a vida de Jesus. Outra coisa que nós aprendemos é que o Espírito Santo deve ser parte ativa no nosso ministério. Como disse o próprio Jesus, se nós cremos nele, nós podemos fazer o que ele fazia. Mas por que podemos? Porque o mesmo Espírito que agia sobre Cristo age sobre nós. Outra coisa que aprendemos aqui é que a oração e o jejum devem fazer parte de uma vida avivada. Eu oro para ser avivado? Eu jejuo para ser avivado? Não. Eu oro e jejuo para manter a minha comunhão com Deus. E quando eu mantenho a minha comunhão com Deus, eu mantenho a minha comunhão com o Espírito Santo e mantenho este avivamento. E aprendemos que uma vida avivada é uma vida envolvida na unção do Espírito Santo. O Espírito Santo tem que estar na nossa vida, não só a nós que somos líderes, mas na vida de todo crente, para que todo crente seja uma parte ativa da igreja, pregando o evangelho e evangelizando, pregando o evangelho e ganhando almas para Jesus, para a glória do nome do Senhor. Que a vida de Cristo seja, de Cristo encarnado, diga-se de passagem, um Cristo humano encarnado, que a vida de Cristo seja verdadeiramente o nosso referencial de uma vida cheia do Espírito Santo. Deus te abençoe. Um abraço e até a semana que vem, em nome de Jesus.